E o Palmeiras já não é mais líder isolado do Campeonato Brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola repercute o aproveitamento de lanterna do Verdão nos jogos contra times do G6. Bora falar também sobre o Flamengo, que venceu, mas pode não ter mais em 2025 jogador super importante. Para completar, o Grêmio tentando a contratação de um diretor do São Paulo. Tudo sobre o Corinthians e o planejamento para 2026. Esse planejamento inclui Dorival Júnior. Falo também sobre o futuro de Gabigol, Neymar causando em derrota do Santos, as últimas no mercado, bastidores, finanças e Rafael Guanais fazendo um trabalho espetacular no Mirassol. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, um convite, queria chamar vocês para fazerem parte do meu grupo do Telegram, por lá, dicas diárias de apostas esportivas para você saber o que fazer na hora da sua fezinha. Não paga nada, só clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo, vai ser direcionado para o meu Telegram, passa a me seguir por lá e automaticamente você já recebe essas dicas. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Arrascaeta pode se tornar o primeiro jogador do Brasileirão a terminar a competição como artilheiro e maior assistente. Nesse momento, a Arrascaeta ocupa a liderança de ambos. Tem 17 gols, assim como o Caio Jorge, e mais 13 assistências. São 30 participações em gol em 30 jogos disputados. Já o Sport já começou a buscar um técnico para 2026, lanterna e rebaixado no Brasileirão. O Sport gostaria de ter Thiago Carpini, do Juventude, ou Fernando Seabra, recentemente demitido do Red Bull Bragantino. Para falar também que Pepe Guardiola completou 1000 jogos como técnico de futebol, com incríveis 77% de aproveitamento dos pontos, 716 vitórias, 156 empates e 128 derrotas. Para você, tem algum técnico em atividade melhor do que o Guardiola? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. A saideira do giro de notícias, o Botafogo se irritou com a escalação de Lucas Halter pelo Vitória no confronto entre os times. O Botafogo assegura que não havia permitido ao Vitória a utilização do atleta, que está emprestado até o fim do ano. O Vitória já anunciou que vai comprá-lo e entende que o Lucas Halter poderia jogar, até porque o Botafogo deve bastante dinheiro de negociações antigas. Hora de falar sobre o Mirassol, mas especificamente de Rafael Guanais, técnico de 44 anos que tem deitado e rolado com a camisa do Mirassol. O time tem a segunda menor folha salarial da Série A, 4 milhões de reais por mês, valor que inclui elenco e comissão técnica. Pois bem, mesmo com uma cifra tão baixa, o Mirassol acaba de fazer mais um feito. É o único time paulista a vencer o Palmeiras nessa edição do Campeonato Brasileiro. Desde que ele assumiu o Mirassol, são 32 jogos com 16 vitórias, quarta melhor campanha do Campeonato Nacional. Todo mundo imaginava o Mirassol brigando contra o rebaixamento e a realidade é completamente diferente. O Mirassol vai disputar a Libertadores da América, ao que tudo indica, já direto na fase de grupos da próxima temporada. Só antes de mudar de assunto, contar que o Rafael Guanais chegou a passar pelo Atlético Goianiense sem grande sucesso nessa atual temporada, havia feito bom trabalho pelo Operário do Paraná, e antes disso foi auxiliar técnico do Cruzeiro em 2022, teve 15 anos como treinador e passou também pelo Atlético Paranaense nas categorias de base. Hora de falar sobre Neymar, que causou na derrota do Santos para o Flamengo 3-2 nesse domingo no Maracanã. Todo mundo imaginava que o Neymar seria um enorme acréscimo para essa partida, depois de se ausentar no jogo contra o Palmeiras. A realidade não foi tão bem essa. Primeiro tempo o Neymar até teve bons momentos, mas reclamando demais dos companheiros, xingando, reclamando de forma assintosa, o clima não parecia muito legal. E o Flamengo, melhor do que o Santos, fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro. Aos 39 do segundo tempo, perdendo por 3-0, o Vojvoda decidiu tirar o Neymar e colocou o Robinho Júnior e também o Lautaro. Um pouquinho antes, o Gabriel Bom Tempo também já havia entrado. E com essas mudanças e com o Neymar no vestiário, o Neymar saiu reclamando. Ele disse, vai me tirar, mesmo não tendo jogado bem, especialmente no segundo tempo. Em vez de ficar no banco de reservas para assistir ao fim da partida, o Neymar se dirigiu ao vestiário. E com o Neymar no vestiário, o Santos fez 3-1, fez 3-2 e teve até a chance para o 3-3. A verdade é que o Neymar tem contribuído muito pouco
ou quase nada, especialmente para alguém que ganha 4 milhões e 100 mil reais. Depois da partida, o Juan Pablo Vojvoda foi perguntado sobre a irritação do Neymar e disse, abre aspas, é lógico que ele se chateou, como se chateiam todos os jogadores, mas eu decido quem tem que sair. Vojvoda também deixou claro que não faltou respeito do Neymar para com ele por conta da substituição. Hora de falar sobre Gabigol, que não fica no Cruzeiro para 2026, pelo menos é o que crava Ale Oliveira, meu parceiro de cancelados e comentarista da Rádio Itatiaia. O Ale tem fontes que contaram para ele que o Gabigol não permanece, por opção dele, mas também do Cruzeiro. E a informação que eu tenho é bem parecida. O grande ponto é encontrar um clube que tope bancar os 2 milhões e 400 mil reais por mês ao Gabigol. O atacante está muito incomodado, ele foi titular em apenas 2 dos últimos 18 jogos em que ele foi relacionado. Nessa sequência de 18 jogos, até por ter jogado bem pouco, o Gabigol marcou apenas 2 vezes. E o papel de protagonista que havia sido prometido para ele quando ele troca o Flamengo pelo Cruzeiro não está se confirmando. É por conta disso que o Gabigol tem deixado bem claro até nas entrevistas que vai exigir uma conversa da diretoria do Cruzeiro para debater o futuro em 2026. Leonardo Jardim não vai utilizar o Gabigol, a característica do Gabigol é muito distante daquela que ele imagina para um atacante que precisa ter intensidade, busca na marcação, enfim, um cara que usa o espaço na diagonal para receber a bola na frente. Essas características não são encontradas no Gabigol. E a única chance dele não sair do Cruzeiro é se não existirem propostas interessantes. O Gabigol já foi especulado por times da Arábia, da Turquia, e naquele momento não demonstrou interesse. A vontade do Gabigol era permanecer no futebol brasileiro. Resta saber se vai haver alguém disposto a bancar 2,4 milhões de reais. Só para completar, contar que o Gabigol, na atual temporada, soma 43 jogos, 13 gols e 4 assistências, não marca as 5 rodadas. O Cruzeiro empatou com o Fluminense 0-0 e perdeu a chance de encostar nos líderes do Campeonato Brasileiro. A disputa pelo título por parte do Cruzeiro parece cada vez mais inviável. Hora de falar sobre o Corinthians, que perdeu mais uma derrota por 1-0 para o Ceará em plena Neoquímica Arena. O resultado fez com que o Timão despencasse para o 13º lugar. Foi a 5ª derrota com o mandante no Campeonato Brasileiro dessa temporada, algo inédito. O Corinthians nunca havia perdido tantas vezes dentro de casa numa edição do Campeonato Brasileiro, desde que a Neoquímica Arena foi inaugurada. Muitas críticas ao trabalho do técnico Dorival Júnior e também a jogadores. O próprio Memphis Depay, em suas redes sociais, se desculpou pela má atuação. Queria destacar o futuro de Dorival Júnior, muita gente pedindo a cabeça do técnico, e o Fabinho Soldado foi na contramão, afirmando o seguinte, abre aspas, fantástico o trabalho do Dorival, a avaliação que eu faço dele é extraordinária. Confesso que a frase soa, para mim, super esquisita. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para dizer se você acha fantástico e extraordinário o trabalho do Dorival até aqui no Corinthians. Repetindo, 13ª colocação, cada vez mais distante da briga por vaga em Libertadores da América. O Timão tem pela frente, como tema mais importante, a disputa da Copa do Brasil, semifinais a partir de 10 de dezembro. O Fabinho ainda completou financeiramente, nem cabe ficar fazendo troca de técnico. Existe a parte técnica, os jogadores precisam conhecer mais o trabalho do treinador. Estou muito tranquilo com o Dorival. Bom, se o Dorival, que está há meses, ainda não conseguiu implantar seu estilo de jogo com atletas, acho que há muita coisa a ser melhorada. De qualquer forma, só registrar que Rodrigo Garro levou o 3º cartão amarelo aos 51 minutos do segundo tempo no jogo contra o Ceará e será mais uma vez desfalque do Corinthians contra o São Paulo. Os times se enfrentam na volta da data FIFA e pelo 6º clássico que poderia disputar contra o São Paulo, o Garro só esteve em campo em 2 deles. Existe a possibilidade também de Memphis Depay não estar à disposição, até porque vai servir a seleção do seu país e o Memphis não costuma gostar de voltar da data FIFA e já entrar em campo, como pode acontecer contra o Tricolor. Bora falar agora sobre o Grêmio tentando contratar um diretor do São Paulo. Novo presidente do Grêmio, Odorico Roman, tem a intenção de fechar para 2026 com o Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo. O nome vem sendo especulado desde a metade do ano. Ele e Paulo Pelaipe eram os preferidos do Odorico Roman. Pelaipe já deixou bem claro que não sairá do Cruzeiro, até por isso o Rui Costa se transformou na bola da vez. E aí tem alguns bastidores importantes para serem contados. O primeiro deles, o Rui Costa é o braço direito de Carlos Belmonte,
diretor de futebol institucional, é o conselheiro que virou diretor. E a relação entre Rui Costa e Carlos Belmonte é muito boa. Só que o Belmonte, como vocês têm percebido, pode deixar o São Paulo no fim da temporada, a relação desgastada com o presidente do Tricolor. Se o Belmonte sair, dá para dizer que o Rui Costa fica enfraquecido dentro da Barra Funda, centro de treinamento do São Paulo, o que poderia acelerar esse processo de saída e retorno ao Rio Grande do Sul. O Rui Costa foi formado como dirigente no Grêmio, a família do Rui Costa segue morando em Porto Alegre, seria também a oportunidade de ele estar um pouco mais perto dos seus familiares. São Paulo que havia perdido no sábado por 1-0 para o Red Bull Bragantino e só não ficou em pior situação porque todos os adversários diretos na briga pelo G8 perderam. O Corinthians e o Vasco não aproveitaram a chance de encostar no São Paulo, foram derrotados. Só que vários outros times que já pareciam distantes dessa disputa acabaram por entrar nessa rodada. O Atlético Mineiro, inclusive, se vencer a partida que tem a menos contra o Fortaleza, ultrapassa o São Paulo. O Ceará e o Red Bull Bragantino também se aproximaram do tricolor. Vai haver muita disputa por uma eventual 8ª vaga, e isso só acontece se um campeão da Copa do Brasil estiver entre os 7 primeiros do Brasileiro. Hora de falar sobre o Flamengo para contar que Bruno Henrique pode ter se despedido da temporada de 2025 vestindo a camisa do Flamengo nesse domingo, vitória por 3-2 contra o Santos. O Bruno Henrique vai ser julgado nessa segunda-feira pelo pleno do STJD. Você vai lembrar, 2 meses atrás, ele foi condenado por ter forçado um cartão amarelo que beneficiou, entre outros, o seu irmão. Pegou 12 jogos de suspensão e vem atuando graças a um efeito suspensivo. É natural que a pena seja aplicada e ele tenha de cumprir pelo menos esses 12 jogos, que o tirariam da reta final do Campeonato Brasileiro e também da final da Libertadores da América. Bruno Henrique, que foi titular na vitória do Flamengo por 3-2 contra o Santos, resultado menos bom do que parecia. O Flamengo chegou a abrir 3-0, dava a impressão de que golearia, tirou o pé na reta final. O Léo Pereira chegou até a dizer, o Léo que marcou um dos gols, chegou a dizer que quando o Neymar é substituído, jogadores do Flamengo relaxam um pouco e a partir daí saíram os 2 gols do Santos. De qualquer forma, é um Flamengo que se beneficia da derrota do Palmeiras e entra de vez na briga pelo título do Campeonato Nacional, ambos empatados em pontos. Só para completar a saideira sobre o rubro-negro, o próximo jogo contra o Sport, fora de casa, Sport já rebaixado, Palmeiras visitando o Santos com muito mais dificuldade. E Arrascaeta, Varela e Matias Vinha foram convocados para a seleção uruguaia que disputa amistosos na data FIFA. Líder do Campeonato Brasileiro e com campanha de lanterna nos confrontos contra times que ocupam as 6 primeiras posições do Campeonato Nacional. Esse é o Palmeiras, que no domingo perdeu mais uma para times do G6, derrota por 2-1 contra o Mirassol, resultado justíssimo. O próprio Abel Ferreira admitiu que seu time foi inferior ao adversário durante a maior parte do jogo. Mirassol abriu 1-0, Palmeiras faz 1-1. No segundo tempo, o Mirassol faz 2-1 e mantém o resultado até o fim da partida. O Palmeiras tem aproveitamento de apenas 20% dos pontos contra os 6 primeiros colocados. Foram 10 jogos com uma única vitória, 3 empates e 6 derrotas. Esse aproveitamento de 20% dos pontos do Palmeiras contra os times do G6 parece o aproveitamento do Sport na atual edição do Campeonato Brasileiro. O lanterna do Brasileiro em virtual rebaixado tem 18% do aproveitamento dos pontos. A sorte do Palmeiras é que contra os outros 14 times do campeonato, o aproveitamento sobe para quase 94%. Mas nos jogos contra os times do G6 a coisa não funcionou. Foram 2 derrotas para o Flamengo, 2 derrotas para o Bahia, uma derrota e um empate contra o Cruzeiro, uma derrota e um empate contra o Mirassol. Somente contra o Botafogo o Palmeiras apresentou saldo positivo com uma vitória e um empate. Você tem a explicação para essa enorme dificuldade do Palmeiras contra as melhores equipes da competição? Já uso espaço para comentário. Estou muito curioso para saber o que você pensa sobre o tema. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.